Olá, muito boa noite. Está começando mais um Equilibre-se. E no programa de hoje, o nosso assunto será doenças que atingem o sistema circulatório, e em especial a trombose. Para falar um pouquinho mais sobre esse assunto, a gente veio até o consultório do Dr. César Luiz Assoni, que vai nos explicar um pouquinho mais sobre essa doença e suas complicações. Doutor, muito boa noite. Obrigada pela recepção aqui no seu consultório. Boa noite a todos. Esperamos colaborar com as pessoas que nos ouvem, né, e que nos veem, para que essa doença, que é a trombose, que é extremamente importante, e como se diz assim, se colocou o dia da trombose, porque eventualmente a Sociedade Brasileira de Cirurgia Vascular quis mostrar a importância que isso tem. Consequentemente, nesse dia é uma maneira de orientar a população naquilo que é possível fazer para prevenir. O que a gente quer? Não quer que tenha doença, a gente quer que, na verdade, a pessoa tenha prevenção para evitar o máximo possível de ter a própria doença, né? Bom, a trombose, na verdade, é a formação de coágulo dentro de uma veia, no caso, trombose venosa, vamos falar, né? Porque tem dois tipos de trombose, a arterial, que é aquela das artérias que levam o sangue, e a venosa, aquela que traz de volta. Especificamente sobre a trombose venosa, a gente tem umas condições que são fatores, por exemplo, predisposições, né? Predispositivo para que isso aconteça. Por exemplo, a obesidade, que é um fator, a falta de movimento, entende? O uso de alguns medicamentos, principalmente anticoncepcionais, né? Tem pessoas que têm uma tendência já genética, familiar. Então, tudo isso são fatores que contribuem para que, eventualmente, a pessoa venha a ter trombose e, consequentemente, os danos que ela provoca, tanto no membro, no caso da perna, como, por exemplo, o fator que é determinante no primeiro momento, pode ser a embolia pulmonar, que daí é morte súbita, né? Que, eventualmente, é um caso extremamente de gravidade. Talvez seja um dos casos que maior tem gravidade, em termos assim de a pessoa estar extremamente bem e de repente tem uma morte súbita. Isso porque soltou um coágulo lá da perna e veio navegando pelas veias até chegar no pulmão. E se ele é uma embolia maciça, que a gente diz que é grande, a pessoa pode ter morte súbita consequente a isso, né? Tem duas maneiras. Às vezes ela vem de forma silenciosa e, eventualmente, quando apresenta os seus sintomas, ela, na verdade, a perna fica, no caso, trombose de perna, vamos supor assim, que é o mais comum, então de 80% a 90%, né? Na verdade, o que acontece? A panturrilha da perna, ela fica endurecida, dolorosa, tá? E começa um edema, um enxume na perna, tá? E isso é um dos fatores que, na verdade, são sinais clínicos primeiro que se apresentam. E muita dor ao pôr o pé no chão e, principalmente, fazer a dorsiflexão do pé. É uma das características da trombose venosa profunda. Tem pessoas que têm predisposição porque tem uma doença ou uma condição chamada trombofilia, que, na verdade, isso às vezes é genético, familiar, e adquirida também, né? E essa trombofilia, ela predispõe, eventualmente, a tromboses, né? Então, pode ser qualquer faixa etária, né? Mas, normalmente, as tromboses acontecem mais num determinado período com mais idade. Porém, também pessoas jovens também têm muita trombose, principalmente mulheres com uso de anticoncepcional, onde tinha estrógeno. Hoje, os anticoncepcionais estão melhorando bastante, mas também tinha uma condição pré-favorável, eventualmente, a ter trombose, tá? Sem dúvida, a gente teve muitos casos diagnosticados de trombose venosa profunda e também trombose arterial, né? Mas, especificamente, trombose venosa profunda, a gente teve muitos casos, teve muito tratamento, principalmente por as pessoas ficar muito tempo, às vezes, parada, tendo muito tempo, no caso, quem teve entubado, quem teve em UTI, muito tempo imobilizado. Então, isso realmente predispôs a essa trombose
e necessitou de um tratamento. Além de dores que as pessoas possuem pós-operatório, que também tem uma característica parecida com trombose, e então a gente tem que investigar e ver se realmente é trombose ou uma dor muscular, isso no pós-operatório, que muitos pacientes que tiveram Covid estão sentindo. Varizes é um sinal de que alguma coisa não está bem. Na verdade, varizes é uma doença, né? É uma doença em que, na verdade, a pessoa tem os vasos, que seriam normais, eles começam a dilatar, tá? E quando há essa dilatação, essas veias provocam uma lentidão, na verdade, no seu escoamento, digamos assim, né? E essa lentidão, ela predispõe à formação de coágulos. Então, quem tem varizes sempre tem que ter um certo cuidado, acompanhamento do seu médico, para eventualmente, assim, a gente está falando aqui em profilaxia. Uma das profilaxias, realmente, é o tratamento cirúrgico dessas varizes, ou outro tipo de tratamento disponível, né, no sentido de evitar que no futuro tenha ou tromboflebite superficial, que é uma trombose superficial, tá, ou a trombose venosa profunda, que é extremamente mais grave. Na verdade, assim, o tamanho, claro, quanto maior, mais visíveis são. A gente diz 0,3 milímetros, as que estão mais superficiais, e tem veias mais profundas que às vezes não aparecem. Claro, tem método diagnóstico, você faz isso para evitar, mas, na verdade, assim, toda vez que tem varizes, é sinal de que já tem, mesmo que tenha varicose, ela está classificada já como uma pessoa que tem uma tendência, se é que tem, né? Então, basicamente, sempre é bom fazer uma avaliação para daí você definir qual é o melhor tipo de tratamento. Que tem aquelas veias fininhas, por exemplo, que são mais estéticas, tá? Mas que são a expressão já de que tem varizes, né? Então, esteticamente, elas melhoram e, às vezes, também a pessoa tem dor. E essa dor também melhora com o tratamento, mesmo que seja um tratamento de escleroterapia, né? Mas sempre, quando a gente vai fazer isso, a gente faz uma avaliação geral de o que é necessário fazer para aquele caso. Bom, o tratamento das varizes, ele se resume em vários tipos de tratamento. Todo tratamento deve ser discutido com o paciente, com o seu médico, ver qual é a melhor opção para ele. Então, assim, tem o tratamento clínico, que na verdade é o uso de meia elásticas, né? Para as pessoas, aquelas que às vezes têm necessidade e não têm condições de fazer um tratamento cirúrgico, tá? Tem o tratamento também com o uso de espuma, que é um tratamento chamado ablação de veias com espuma, que pode ser feito para pessoas que têm aquelas varizes superficiais, eventualmente que faz varicorragia. O que é? Sangra, as veias sangram e tal, mais em pessoas idosas que acontecem isso, né? E tratamento também escleroterápico, no caso de microvarizes e varizes telangiectasias, né? Que também melhora o dano estético e também melhora a parte funcional, porque aquela veia, na verdade, mesmo pequena, ela está fazendo com que aquela circulação não se está fazendo adequadamente naquela região, né? E o tratamento cirúrgico tem vários tipos. Primeiro, aquele convencional, que a gente já usava há muitos anos, desde que a cirurgia vascular começou, que é o tratamento da fleboextração, ou seja, retira as veias, né, com a cirurgia, com anestesia, ok. Tem o tratamento com laser, né, que é aquele tratamento que é uma fibra de laser, em que você coloca essa fibra, também tem que fazer anestesia, tudo pode ser feita normalmente em deambulatório também, mas você introduz a fibra de laser dentro da veia e, consequentemente, você faz a ablação desta veia com o laser. E também tem a radiofrequência, que é um outro tipo de tratamento. Então, cada tratamento ele é melhor para uma pessoa, para outra, sempre tem que discutir entre o paciente e seu médico. É uma maneira de prevenir que no futuro a pessoa tenha outras condições, não só tromboses, mas também flebites e, eventualmente, posterior úlceras varicosas nas pernas, que não deixa de ser um processo
que no decorrer das condições de não tratamento pode acontecer. Primeiro, assim, exercícios regulares, né? Talvez seja a coisa mais importante de todas. Eu sempre digo para os meus pacientes, em vez de tomar remédio para dor e tal, caminhe, faça exercício, caminhadas, dentro das suas condições. Se é uma pessoa idosa é de um jeito, se é uma pessoa mais jovem de outro jeito. Então, o caminhar talvez seja o melhor exercício que tem para aquele sangue voltar, porque a gente tem um coração periférico na panturrilha, que à medida que a panturrilha ela contrai, ela leva aquele sangue que está parado para cima. Então, consequentemente, é o melhor jeito de prevenir, por exemplo, trombose. Quer dizer, evitar ficar imóvel muito tempo, sentado em cadeiras, fazer alongamentos quando viaja. Tudo isso é fundamental. Talvez seja a principal coisa caminhadas, exercícios regulares, né? Segundo, evitar, por exemplo, aumento de peso, né? Evitar, quando se tem alguma condição predisponente, uso de anticoncepcional, né? Tem outros métodos hoje disponíveis para isso, né? E, eventualmente, usar meia elástica também é um fator importante para prevenção, quem tem varizes e tal, para evitar trombose. Aqueles que têm tratamento, continuem fazendo tratamento adequado, né? Acompanhamento com o seu médico, para evitar que, de repente, tenha uma recidiva ou alguma coisa nesse sentido e até sequelas nessa perna, que eventualmente poderá acontecer. Nas pessoas, eventualmente, que têm varizes e tal, que procure também, que avalie a sua condição, né? E faça exercícios, que, na verdade, exercícios regulares, né? Para evitar exatamente aquela estase. O que a gente não quer é que aquele sangue parado coagule dentro de um vaso e, consequentemente, cause danos, tanto para o membro quanto para a sua saúde, para a sua vida, na verdade, né? Porque a pessoa pode ter uma embolia pulmonar e ter morte súbita, né? Então, acho que é fundamental que as pessoas se conscientizem que trombose venosa é um fator desencadeante, tá, de alguma coisa que não vai bem no seu organismo, que tem que ser previamente identificado. E assim nós encerramos o Equilibre-se dessa semana. Você pode conferir esse e outros programas diretamente na página do Facebook do Jornal Bom Dia. Tenham todos uma ótima noite e um excelente fim de semana.